Olá, eu sou Fabi Donato do Doméstica de Alta Performance. Eu ensino a sua empregada doméstica a ser proativa e capacitada, cuidando de toda a rotina e o planejamento da sua casa. Hoje, antes da nossa live, eu quero te convidar para uma aula 100% online, 100% gratuita, que acontecerá no dia 4 de fevereiro, às 20 horas, onde eu vou te contar um pouquinho mais de como eu consegui ter a minha empregada doméstica de alta performance. Eu vou te dar dicas e um passo a passo de como você consegue agora implementar uma rotina já para você também ter a sua empregada doméstica de alta performance. E essa aula, para participar, é bem simples. Basta clicar e se inscrever. Vamos lá? Gente, então vamos para o seguinte. A live de hoje a gente vai conversar sobre o que é uma boa doméstica versus uma doméstica de alta performance. Eu vou contar um pouquinho para vocês por que eu, na verdade, pensei nessa live para hoje, tá? Eu estava conversando com algumas amigas e aí contando desse projeto, né, da doméstica de alta performance, e elas começaram a me fazer várias perguntas. E aí eu falei, gente, se elas têm essas dúvidas, eu vou estar passando isso para vocês também, porque de repente são dúvidas que geram em todo mundo, né? Então, hoje eu vou começar com vocês falando dessas diferenças, então, né? Onde eu vejo uma boa doméstica versus uma doméstica de alta performance. Eu fiz, gente, algumas perguntas que estão escritas aqui do lado, então eu vou seguindo essas perguntas para a gente ter aí para eu não me perder, na verdade, esquecer alguma coisa que eu considero importante para falar com vocês, tá bom? Então, se eu pudesse resumir, a principal diferença está na postura proativa, tá? E é essa postura que traz a performance dela entre relação ao trabalho, a percepção, performance não, gente. Então, é essa postura que traz a percepção dela, da nossa empregada doméstica, em relação ao trabalho, ao ela se ver dentro do ambiente da nossa casa, tá? Serviço doméstico é igual a qualquer outra prestação de serviço. É uma troca, gente, é uma troca entre o contratante e a contratada, né? E o que precisa ficar claro aqui é que quanto mais ela entrega, melhor é para as duas partes, né? Aqui é uma via de mão dupla, né? Quanto mais ela te entrega, quanto melhor é o serviço dela, mais satisfeita você fica e, consequentemente, você tem aí uma relação melhor com os serviços domésticos, tá bom? Então, para mim fica claro, então, só para a gente finalizar essa introdução, que a principal diferença está na postura proativa que a sua empregada doméstica adquire quando ela entende que ela é uma profissional e que ela vai te entregar o melhor do serviço dela, tá bom? Aí vocês podem me perguntar assim, ó, e na prática, o que isso significa? O que isso significa? Gente, quando a gente tá falando de não se preocupar, né? Então, o que a gente tem aqui? Se você tem uma boa empregada doméstica, o que ela te entrega? Ela te entrega o serviço doméstico, ok. Então, você chegou em casa, tá lá o serviço que você contratou, né? Quando você pensa no serviço doméstico, ela te entregou. Já uma doméstica de alta performance, como ela é proativa, ela vai te entregar o básico do serviço doméstico e ela te entrega um além. Ela te entrega algo que você não está esperando. Então, vou te dar um exemplo aqui de casa, tá? Quando eu capacitei a minha
empregada doméstica, quando eu chegava em casa, eu tinha alguns insights de como foi bom, né? Essa capacitação que ela recebeu, porque eu chegava em casa e eu já tinha, por exemplo, uma lâmpada queimada já tinha sido trocada. Então ela não fica esperando e pedindo para você resolver alguns problemas. Então várias vezes, né? Nossa, quantas vezes eu já tive eletrodoméstico tipo batedeira, liquidificador, que dá um problema e que ela mesma consegue resolver. Ela chamando um técnico, ela consegue resolver esses pequenos problemas sem a minha intervenção. E isso foi o que eu percebi, né, de diferença aí quando a gente tem uma boa doméstica e uma doméstica de alta performance. Uma grande diferença também e que isso fez realmente uma diferença muito grande aqui em casa foi com relação à cozinha, ao cozinhar, né? Uma boa doméstica, ela vai te entregar a refeição diária, ela vai cozinhar, ela te entrega a sua refeição, mas ela não planeja, né? Ela vai cozinhar com o quê? Com o que você trouxe do supermercado e com o que tem em casa. E quando você tem uma empregada doméstica de alta performance, o que acontece? Ela faz um planejamento semanal das refeições. Então, ali quando você tem esse planejamento, você tem uma otimização de tempo e economia com mantimentos e alimentos que você compra e que de repente não vão ser usados naquela semana. Então, eu percebi, isso foi muito claro na minha rotina do dia a dia. Vira e mexe, eu chegava do supermercado e aí Verinha, para quem me acompanha sabe que Verinha é sempre o meu exemplo, que foi uma funcionária que ficou comigo 16 anos, enfim, foi quem eu iniciei as minhas técnicas de ensinamento com ela, tá bom? Então, quando a Verinha começou comigo, no início, que a gente ainda não estava nesse processo de capacitação, acontecia muitas vezes de eu chegar do supermercado e ela falar: Fabi, puxa, esqueci, hoje eu vou fazer um purê de batata e eu queria colocar um queijo, enfim, ou alguma coisa talvez mais essencial. Nossa, Fabi, você foi para o supermercado e eu esqueci que acabou o óleo. Então, isso acontecia, gente, com uma frequência realmente grande. E depois que ela começou a fazer esse planejamento semanal, acabaram as minhas idas de novo ao supermercado, porque toda vez que ela esquecia alguma coisa, ou eu tinha que voltar para o supermercado, ou eu fazia compra online. No começo, né, essa compra online não era uma realidade pra gente, eu tinha que realmente voltar para o supermercado. Hoje a gente tem um benefício grande que é essa questão da compra online, né, que antes eu não tinha, no comecinho aí da minha carreira de dona de casa. E então, vira e mexe, eu tinha que voltar para o supermercado para comprar alguma coisa que realmente era básica para aquele momento. Depois que a gente começou esse planejamento, além de eu otimizar o meu tempo, não tendo que ir mais ao supermercado, mais vezes, né, do que o necessário, eu ganhei tempo para mim, porque o tempo que eu estaria indo ao supermercado, eu consigo fazer uma ginástica, eu consigo me organizar com algum curso que eu estou querendo fazer. E o outro benefício que vem junto com esse planejamento é a economia. Você tem uma economia sim, porque quando você compra exatamente o que você vai usar na semana, você não perde produtos, principalmente os perecíveis, que de repente você não usou, porque não encaixou ali na receita do que ela fez, né? Sem um planejamento. E o que acontece? Aquele produto vai para o lixo. E aqui eu falo, a gente tem uma consciência grande com relação aos alimentos. Eu detesto jogar comida fora. E então, assim, frutas e verduras a gente realmente compra o que tá na listinha pra gente não ter desperdício, tá? E isso daí é uma coisa que quando eu tinha que jogar fora alguma coisa porque realmente perdeu, me incomodava bastante. Não era uma coisa que eu gostava. Acho que nenhum de nós, né? Mas foi um benefício
além de financeiro, para mim saber que eu não estou desperdiçando comida, tá bom? Gente, a outra coisa que, um outro ponto de vista que me deixou muito satisfeita com relação a essa capacitação dela foi a questão da organização. Então, quando você tem uma boa empregada doméstica, ela deixa a sua casa organizada, né? Você vai chegar, vai estar organizadinha, ótimo. Quando você tem uma doméstica de alta performance, ela tem técnicas de personal organizer e isso melhora consideravelmente a questão da organização, principalmente dos espaços, né? Melhora a visualização, melhora a otimização daquele armário, daquele espaço que você está organizando. Eu não sou uma profissional de personal organizer, tá? Mas como eu gosto muito de organização e eu realmente curto ter um armário, uma despensa, onde eu tenho uma visualização boa, eu consegui passar esses ensinamentos para a Verinha e ela conseguiu enxergar os benefícios que você tem quando você se organiza com relação a esses espaços, quando você tem a visualização, onde você não tem que ficar procurando tudo, e isso daí realmente otimiza muito o nosso tempo, porque você já vai olhar e vai achar o que você está procurando, tá bom? Então, aqui eu faço uma comparação que eu acho que vocês vão entender um pouco melhor quando a gente fala dessas diferenças, né? De você ter o bom e você ter o excelente na questão de entrega de serviço, tá, gente? Quando a gente dirigia lá a turma, que é da minha época, que pegou o carro manual, né? Enfim, quando você tem que você dirige um carro manual, aí de repente você foi e adquiriu um carro automático. Gente, fala sério, é uma outra realidade para dirigir, né? E depois que você experimenta o carro automático, você não quer voltar para o carro manual. Então, toda vez que você tem e que você experimenta benefícios, isso daí traz para você uma sensação de, nossa, como eu nunca tinha, né, pensado nisso, como eu nunca pensei que isso faria uma diferença, né? Na verdade, faria uma diferença grande na minha vida, na minha rotina, no meu dia a dia. Eu poderia ficar aqui listando, gente, vários itens que a gente consegue fazer aí e te dar a diferença entre, né, uma boa entrega e uma entrega excelente, uma entrega capacitada. Mas eu acho que esses 3 pontos foram que, aqui para minha casa, foram os que eu senti maior diferença e que realmente trouxeram um benefício muito grande com relação a essa capacitação da minha empregada doméstica, tá bom? Vamos lá. A segunda pergunta que me fizeram foi a seguinte: por que você acha que você conseguiu ter uma doméstica de alta performance? Bom, aqui eu vou contar uma história para vocês que vocês vão entender aí de onde vem como que eu percebi, né, que eu tenho uma empregada de alta performance. Quando eu comecei aí a minha vida de dona de casa, eu morei com a minha mãe, com a minha família, até casar. E então, assim, quando eu saí de casa para ter a minha casa, eu já vim eu e o meu marido, né? E eu sou, como eu já comentei com vocês, eu sou uma pessoa muito organizada. Sempre fui, gente, desde pequena. Essa questão da organização, eu venho com ela realmente desde criança. Quando eu casei, o meu marido, ele não é zero de organizado, gente, zero. E aí a gente tinha ali no início alguns conflitos e que eu fui trabalhando essa questão porque eu acho que a gente tem que respeitar, né? Ninguém é tão organizado e não precisa ser tão organizado como eu sou. E eu entendi isso, né?
E então, mas essa desorganização, a desorganização dele, às vezes me incomodava. E quando eu tive filhos, gente, aí desandou tudo, né? Porque eu tenho 2 meninos e os meus meninos não são nada organizados. Por mais que eu tente mostrar ali pra eles, eles já melhoraram. Eles já melhoraram, não posso falar assim, porque depois eles vão falar comigo e vão reclamar, mas assim, eles já melhoraram bastante, eles já entenderam como que a organização ajuda para eles também, né? A partir do momento que eles estão com as coisas deles organizadas, eles ganham tempo não tendo que procurar onde está, e quando eles guardam também, eles sabem, porque eu falo sempre para eles, é uma frase minha para eles: quem guarda acha. Então, quando eles guardam, e eles guardam, sempre, eles sabem aonde eles estão guardando, quando eles precisarem daquele objeto de novo, eles já vão direto ali e pegam. E então essa é uma questão, né? Como eu tenho essa mania de organização, eu sempre busquei cursos, eu sempre busquei me informar sobre como melhorar essa questão da organização, e eu tinha uma questão de ter prazer realmente em aprender essas técnicas de organização, tá? E com relação à organização também, eu falo, quando a Verinha entendeu que essa organização, né, e que a gente tem um planejamento de onde a gente, como a gente vai organizar tudo, e a gente tem uma visão de tudo que a gente está guardando para a gente saber, né? E ter, além de você ter a visualização, você ter o lugar de cada coisinha que você guarda, definitivamente uma libertação para todo mundo da casa, para a família, gente. Porque vira e mexe a gente tem lá: ô mãe, aonde que tá isso? Ô mãe, aonde que tá aquilo? Ou o marido te chamando, perguntando aonde que tá alguma coisa. E então quando a gente percebeu, e quando a Verinha começou a colocar as coisas realmente cada uma no seu lugar, esse meu nome apareceu menos no dia aí, né? Eu tinha menos, as crianças e o meu marido me chamando menos, e a Verinha também, inclusive, me chamava, né? Porque ela queria saber de repente onde estava alguma coisa que não sabia. A partir do momento que a gente conseguiu organizar e ter cada coisinha no seu lugar, eu tive mais tempo para mim, porque eu deixo de ficar procurando as coisas para eles, né? E isso me trouxe também uma satisfação enorme, porque como eu gosto muito de ensinar, quando eu percebi que o que eu estava ensinando para a Verinha, ela estava absorvendo, ela estava pondo em prática, e não só na minha casa, eu fiquei tão feliz quando ela me disse que a organização que ela adquiriu aqui em casa, ela levou para a casa dela, ela passou para a família dela, e que isso ajudou na rotina e no dia a dia dela também, que agora ela também tinha, com a organização e as coisas ali mais visualmente fácil de achar, suas coisinhas cada um no seu lugar, ela também tinha mais tempo para ela. Então foi um retorno que me deixou assim super feliz, eu fiquei super grata de ter passado para ela, né, uma coisa tão legal, que me ajudou tanto aqui em casa e que ela levou para casa dela, né? E outra questão que é muito importante aqui e que eu acho que é fundamental para que tenha dado certo, né, esse ensinamento com Verinha, foi quando eu comecei a aplicar as técnicas de gestão que eu tinha na empresa que eu trabalhava. Eu por 20 anos fui gestora de uma equipe, então eu fiz vários cursos de gestão, curso de liderança, enfim, coaching. E quando eu comecei a trazer essas técnicas para dentro de casa e comecei a aplicar para o meu benefício, para o benefício da minha família, isso também foi algo que eu percebi como era importante a questão de você ter essa gestão, as técnicas de gestão aplicadas dentro de casa.
Isso não é tão fácil, gente. Quando a gente fala a técnica de gestão, não. Mas você colocar e você explicar para sua empregada doméstica que ela está ali num ambiente que ela precisa entregar um serviço melhor, que ela precisa se dedicar, que ela precisa ser estimulada, porque é diferente quando você está num ambiente corporativo, você tem ali, principalmente quando você está falando de empresas que entregam serviço para o cliente. E é o que eu comparo sempre aqui em casa, né? O que eu explico para as minhas funcionárias. Elas precisam se enxergar como uma prestadora de serviço e eu sou a cliente dela. Então, quando você tem uma empresa, o que aquele colaborador ele faz? Ele vai ser estimulado o tempo todo e ele vai ter os incentivos para você estar crescendo, para você estar evoluindo e para você entregar cada vez mais o seu melhor para satisfazer o seu cliente. Já no ambiente doméstico, a gente não tem esses estímulos. Então, é mais difícil sim a gente trazer essas técnicas para dentro de casa, mas eu falo para vocês, é mais difícil? É sim, mas não é impossível. Tanto que eu consegui implementar aqui em casa e foram assim, uma virada de chave. Uma virada de chave e que eu considero que foram fundamentais com relação a essa prestação de serviço que eu estava buscando, tá? De uma empregada doméstica mais qualificada. Uma outra comparação que eu posso deixar aqui para vocês é o seguinte: a importância da capacitação, a importância do colaborador ter esses processos. Quais são os processos e a capacitação que vai trazer benefício para ele e para quem ele está entregando o serviço, né? Quando eu estava numa operadora de turismo, e por várias vezes eu tive que visitar muitos hotéis, tive que conhecer vários prestadores de serviços dos locais que a gente visitava, isso tanto no Brasil como fora, né? Bastante viagem internacional para a gente conhecer e ver como funcionava o hotel, que técnicas ele tinha ali. E isso daí, o que foi muito claro que eu consegui perceber eram nos prestadores de serviços e nos hotéis, os que eram mais diferenciados era o que eu enxergava, era o que eu via ali, que tinham mais processos e que tinham colaboradores capacitados, tá? E aí eu aprendi a identificar essas diferenças e realmente elas são muito notórias quando você percebe que você tem um colaborador capacitado, que você tem um colaborador que segue os processos, né? E isso eu também trouxe para dentro da minha casa. Então, a questão do você ensinar, a questão do você trazer esses processos para dentro da sua casa, tá? Então, vamos lá. Então, isso daqui é mais ou menos o que eu resumiria de como eu consegui enxergar que eu tinha uma doméstica de alta performance. E aí vocês podem me perguntar, né? Mas qual é o benefício de ter uma doméstica de alta performance? Gente, eu já falei para vocês, né? Então, quando você tem ali um ambiente organizado, aquela organização reflete na rotina da casa, tá? Quando eu consegui mostrar, não só isso daqui, eu quero abrir um parênteses aqui, que eu acho que é legal a gente colocar o seguinte: as técnicas foram passadas para a Verinha, mas eu envolvia a família também nesse processo. Então, meus filhos, quando eles eram pequenos, hoje meus filhos já são adolescentes, gente. Então, assim, na época que eles eram pequenininhos, que eles estavam brincando e tal, eu falava, gente, a bagunça fica aqui o tempo que eles quiserem, eles vão brincar como eles quiserem. Acabou a brincadeira, é o momento de guardar o brinquedo.
E isso eu mostrava para eles de uma forma muito clara, porque quando eles não guardavam o brinquedo, um carrinho, sei lá, às vezes estava debaixo do sofá, ou de repente foi guardado no lugar errado, eles não achavam, aí ficavam chateados porque não estava achando. E quando eles perceberam que também, quando eles guardam os brinquedinhos deles e que eles acham aonde está, isso também facilita muito. E facilita muito na organização, não só da casa, mas como na organização deles, né? Não vou falar que era sempre que tinha essa questão do guardar, mas é um processo, gente, é devagarzinho, passo a passo, até uma hora que eles entendem, sim, que precisa guardar. Tem dia que tá com preguiça e a gente mostra que é importante, mesmo com preguiça, insiste, guarda, vai ser legal, você vai depois achar o seu brinquedinho. E foi esse processo veio junto com a organização que eu queria para o meu ambiente de casa, né? Outra coisa que eu consegui entender que me deu muito mais tempo foi quando eu deleguei, né? Quando eu deleguei as funções para ela, quando eu deleguei a função de fazer a lista do supermercado. Então, quer dizer, não sou eu que faço lista de supermercado aqui em casa, é ela. E ela faz uma lista de supermercado muito melhor que a minha, porque ela sabe o que ela vai cozinhar na semana, ela sabe o que faltou aí, que acabou da despensa. Então, hoje eu tenho, né? Fora a lista de supermercado, a organização da rotina, do cardápio, desculpa, a organização do cardápio semanal, não sou eu mais que faço, é ela. E isso traz um benefício tão grande, porque além de você estar tendo mais tempo para você, né, e mostrando para ela que ela é capaz, que ela pode fazer isso e que isso não é um serviço a mais, que isso é apenas uma otimização do tempo dela. Porque quando você organiza a lista, quando você faz o cardápio da semana, de repente ela vai tá tendo em algum momento um prato que de repente naquele dia que você pediu para ela fazer é um prato que para ela é mais difícil e que ela vai pensar, poxa, esse prato aqui hoje é dia de eu lavar e trocar toda a roupa de cama da casa, eu vou ficar super atrapalhada porque eu vou ter que trocar a roupa de cama, lavar a roupa de cama e fazer esse prato que me toma muito tempo na cozinha. Então, quando ela entende que ao fazer essa programação e quando eu delego essa função para ela, ela tá ganhando tempo, porque no dia que ela vai trocar roupa de cama e lavar roupa de cama, ela vai se programar com o cardápio dela com uma refeição que para ela é mais fácil de fazer, que ela vai perder menos tempo na cozinha, porque ela vai ter que gastar mais tempo com outra função da casa. Então, isso também foi uma questão que foi muito bacana aqui em casa e que eu queria passar para vocês, que vem dentro, né, dessa questão de você ter os benefícios, tá? Aí você tem delegar, né, quando você delega as coisas para sua funcionária, você tem mais tempo, tanto você quanto ela. Gente, o que eu queria que vocês entendessem aqui também, que é muito importante, é que quando você capacita, né, que você vai ter uma funcionária capacitada, ela vai trazer para você. Aí no primeiro momento ela pode até achar, nossa, mas isso aqui é muita função, eu já faço muita coisa. E na medida que você vai explicando, que você vai mostrando para ela que isso traz benefícios para ela e que ela começa a pôr em prática e que ela entende que a otimização de tempo é dela também muda a mentalidade, muda o jeito dela ver aquela nova realidade, tá bom? Aquelas novas funções de uma forma diferente, de uma forma que vai otimizar para ela e não só te dar mais tempo. Então, volto a dizer, sempre via de mão dupla, tá bom? Quando eu deleguei também, né, essas funções para ela, além de eu ganhar tempo, né, não indo ao supermercado várias vezes por semana, ganhando meu tempo, como eu já comentei, o desperdício aqui em casa de alimento também diminuiu muito. Desperdício tanto de comida que eu perdia, como de delivery que eu às vezes tinha que fazer, que eu tinha que pedir. Às vezes eu chegava tarde em casa, não tinha o jantar programado,
eu não tava afim de fazer nada, aí lá vou eu ligar para pedir comida de delivery. E com essa programação que ela me coloca, né, porque já é uma realidade dela, ela já programa para mim. Então ali eu já tenho, eu chego, eu sei que eu vou ter lá, o meu jantar tá pronto, que eu não vou ter que me preocupar em fazer o jantar e que eu também não vou ter que gastar mais dinheiro tendo que pedir comida de fora. Lógico que um dia ou outro a gente tem a programação, né? Sexta-feira pode falar para ela, sexta não precisa pedir nada, que sexta é o dia da gente sair para jantar fora, ou é o dia de pedir a pizza, a gente pede alguma coisa. Mas isso está na programação, e quando está na programação é ganho em todos os sentidos, ganho de tempo, ganho de menos gasto de dinheiro, tá bom? E aí você tem também uma questão que é, para mim, muito importante, que é a melhoria da alimentação. Porque quando ela passa a ter a responsabilidade de fazer o cardápio semanal, que já entrou aí, né, como na rotina dela, ela vai trazer, e eu vou mostrar para ela que é importante ela ter, né? Isso, lógico, gente, vai de cada casa. Eu tô contando para vocês como foi a implementação aqui na minha casa. Então eu falava para ela, ó, salada tem que ter todo dia, verdura tem que ter todo dia, mas a gente tem que ter uma variação. Não dá para fazer sempre a mesma saladinha, porque daí vai chegar uma hora que a gente olha para a salada e não tem nem vontade mais de comer aquela salada, não é verdade? Então, ela trazia uma variedade de pratos ali quando ela está montando o cardápio. Então, ela vai fazer um dia uma salada mista, um dia ela vai trazer uma caprese, no outro dia ela vai trazer uma Caesar e vai variando. Um dia ela traz mesmo aquela saladinha mista, mas com um tempero diferente, coloca alguns itens diferentes e isso trouxe um interesse maior, inclusive, das crianças experimentarem a salada, experimentarem algumas verduras que antes eram muito, que eram deixadas, que eles não queriam comer, e com essa inovação do cardápio, trouxe para minha família uma melhora na alimentação. E a outro que é assim, eu acho que ganha, né, o ganho é enorme, é que você vai ter mais tempo para você, mais tempo para fazer as suas coisas, mais tempo para você curtir a sua família, curtir as coisas que você gosta de fazer, tá? Peraí só um minutinho, gente, desculpa que tá... Onde estava apoiado o meu telefone, ele começou a descer. E eu vou pedir desculpa porque eu tô transmitindo aqui, tanto no Insta, como no Face e no YouTube. A gente tá fazendo transmissão simultânea, tá? E o meu telefone começou a descer aqui. Então vamos lá. E a última pergunta que eu acho que eu vou resumir aqui, a gente finaliza o nosso bate-papo, qual é o benefício de você ter uma... não, desculpa, isso eu já falei. Desculpa, gente, acabei de falar dos nossos benefícios. Como você... Eu vou ler aqui a pergunta, tá? Como você identificou que você tinha um diferencial e que poderia ensinar? Tá, então, eu respondo isso para vocês pelo seguinte... Quando eu comecei a implementar isso aqui em casa, é lógico que eu comecei com esse ensinar a Verinha para eu ter os meus benefícios e para ela também, né? Eu pensava no meu bem-estar e no bem-estar dela com relação a ela se sentir capacitada, a ela ver a importância dela dentro aqui de casa e ela saber que ela é capaz, tá? Então isso para mim era fundamental. E eu comecei a receber, né, os amigos, a família, e era impressionante, gente. Todo mundo que vinha aqui em casa falava, nossa, mas como que você consegue essa organização? Gente, era tour. Na minha casa era um tour, todo mundo queria ver a minha despensa, a minha rouparia, até a minha geladeira o pessoal abria para ver. Então, a hora que... E não era uma ou outra, gente, isso era uma coisa que realmente acontecia com muita frequência. E mesmo as pessoas que já tinham vindo aqui em casa e que já tinham visto, vira e mexe, eles iam lá e olhavam de novo. Ele falou, não é possível que hoje também vai estar assim, né? Eles falavam que eles comeram, não, aquele dia foi o dia que eles arrumaram, por isso que tava daquele jeito. Aí no dia seguinte vinha, tava lá, tudo igual, do mesmo jeito de organizadinho, né? Então, quando eu percebi que as pessoas vinham aqui em casa e viam tudo isso como um diferencial que elas não tinham na casa delas, e elas falaram, nossa, eu quero essa despensa na minha casa, nossa, eu quero
essa rouparia, essa organização da rouparia. Aí abri uma geladeira e falei, nossa, você consegue enxergar as coisas na sua geladeira. Então, ele falou, nossa, eu quero muito essa geladeira na minha casa, essa organização dessa geladeira na minha casa. E aí eu fui percebendo, falei, poxa, isso é um diferencial, né? Se todo mundo quer e é uma coisa que as pessoas elogiam tanto e que almejam para elas, eu acho que isso daí é um ponto positivo para mim, né? E aí a gente tem o seguinte, Verinha ficou comigo, gente, por 16 anos. Ela já sabia como era a organização da casa, ela já sabia a rotina da casa, ela resolvia coisas, como eu comentei com vocês, que eu nem estava esperando, ela me surpreendia. E quando eu pensava, falei, nossa, gente, quando a Verinha sair eu vou ter um problema, porque ela hoje já faz tudo de casa, ela já tem um esquema, eu não preciso pensar em nada. E há 2 anos atrás eu tive uma questão que foi a Verinha ter que sair da minha casa porque ela estava de licença médica. E quando ela saiu e que eu vi que ela realmente ia demorar para voltar, eu tive que contratar uma outra pessoa. E eu ensinei. Eu comecei a ensinar a Mariná veio para casa, todas as técnicas, todo o ensinamento que eu dei para Verinha, eu passei para Mariná. E o que me surpreendeu foi que a minha casa continuou com a mesma rotina, com o mesmo andamento, a organização, né? E eu falei, poxa, isso daí virou uma chavinha aqui para mim. E eu percebi que a diferença está em mim, que está na forma como eu ensino e como eu aplico meus conhecimentos aqui em casa. Então também foi legal, foi uma experiência que eu tive muito boa com relação a essa questão do medo que eu tinha de perder, né, uma empregada doméstica que era uma empregada doméstica de alta performance. E eu consegui, de uma forma muito tranquila, muito rápida, treinar a outra pessoa que entrou no lugar dela e que a gente manteve aí o ritmo da casa, os meus tempos livres continuam iguais e eu fiquei muito feliz de entender que sou eu e não ela. Então, que a diferença vem do meu ensinamento, né? E de como eu coloco as coisas e de como eu tenho essa percepção e eu mostro para ela também, eu acho que é importante, né, a percepção dela no ambiente de trabalho, o quão importante ela é para aqui para casa e o quão importante ela o quão importante é ela me entregar o serviço que eu estou buscando, que eu almejo naquela contratação, tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso, eu espero que eu tenha contado aí um pouquinho para vocês. São experiências da minha casa, são experiências que eu realmente vivi e que eu queria estar passando aí para vocês. Se vocês quiserem, né, conversar um pouquinho mais, saber um pouquinho mais dos meus ensinamentos, não esqueçam, se inscrevam na nossa aula. Lá eu vou dar algumas dicas para vocês, um passo a passo, e vocês já vão conseguir implementar algumas técnicas, algumas formas de vocês já iniciarem esse posicionamento que tanto vocês querem que a sua empregada doméstica tenha com relação aos serviços de casa. Vai ser bacana. Então, dia 4 de fevereiro, às 20 horas. Não deixe de se inscrever, tô te esperando, tá bom? Valeu, gente. Obrigada pela companhia.